Fala aí, seus apaixonados por futebol alemão. Bora trocar uma ideia sobre as oitavas de final da Copa da Alemanha, porque tivemos um Bayern de Munique na Allianz Arena contra o Bayer Leverkusen. Um jogo que ganhou uma pimenta nos últimos tempos, né? Um jogo quentinho, quentinho, uma rivalidade que ficou à flor da pele nos últimos duelos, especialmente pela última temporada, porque o Bayer Leverkusen acabou sendo campeão das duas competições, né? A dobradinha, tanto a Pokal quanto a Bundesliga, e deixou o Bayern de Munique na saudade. Então, assim, jogo quente, alta temperatura, jogo único que valia a classificação para as quartas de final. Confesso para vocês que eu tenho um carinho especial com a Pokal, e isso aflorou também ainda mais depois da final no Estádio Olímpico, né? Tradicionalmente é lá, da última temporada. Bayer Leverkusen contra o Kaiserslautern. Eu estava lá, fui convidado para ver a final pela Federação Alemã de Futebol e, cara, é um espetáculo à parte, tá? Tem muito molho a Pokal. E o Bayer Leverkusen agora pode sonhar em conquistar mais uma vez o título, né? Porque eliminou um adversário direto, fortíssimo, fora de casa, sobre algumas circunstâncias que a gente precisa falar aqui. Então vamos lá, deixou o like, comentários de vocês, especialmente o torcedor bávaro que está chateado e o torcedor do Bayer Leverkusen que vai chegar aqui, vai comentar, feliz da vida, enfim. Deixem também e quero inscrições neste humilde canal. Senhoras e senhores, ó, era um jogo dificílimo para as duas equipes. Acho que o Bayern de Munique, por jogar em casa, pelo momento, pelo que demonstrou na temporada até aqui, independentemente da temporada passada, era o favorito. Era o favorito, mesmo sem a presença do Harry Kane, que vai ficar pelo menos umas 2 semanas aí de molho por conta de uma lesão na posterior da coxa. Então, o Company teria que inventar alguma coisa nesse ataque. Muita gente projetava que poderia ser com Thomas Müller, muita gente projetava que poderia ser com o Matistel. E o Company ousou, cara. Ele colocou o Coman de um lado, o Olise no lugar do Harry Kane, junto com o Musiala, para trocar, inverter de posição, e o Sané pela esquerda, então pela direita. Ele fez quatro jogadores de características de enfrentamento, de um contra um, óbvio, com nuances diferentes, né? Um dá mais profundidade, o outro é mais do drible, o outro é mais de segurar a bola, o outro é mais de infiltrar. O Musiala vem vivendo uma fase mais artilheiro, inclusive com gols de cabeça, mas ele, enfim, botou um time que a gente não estava muito esperando nessa parte ofensiva. De resto, foi mais ou menos a base do que ele vem utilizando, o Leimer na direita, para tentar ser um pouquinho mais seguro por ali. Então, o Bayern de Munique entrou com uma força interessante. E eu estava muito na expectativa de ver se iria funcionar essa dinâmica entre Olise e Musiala, que funciona tão bem com o Harry Kane. Uma coisa é ter Harry Kane, outra coisa é você tentar improvisar, né? Assim, é muito difícil você substituir. O Bayern de Munique não foi no mercado contratar um jogador com essas características. É muito difícil, porque ele é um 10 e 9 ao mesmo tempo, mas mesmo assim poderia ter um centroavante no plantel para não mudar tanto a cara da equipe. Não tem e tentou improvisar. Gostei da escalação do Bayern de Munique. Enquanto do outro lado, o Bayer Leverkusen foi na Allianz Arena meio travado, né? Com uma linha de 4 defensores lá atrás, porque o Mukiele jogou de lateral, o Hincapié de lateral esquerdo, né? Os 4 fechando muito, tentando bloquear o meio-campo do Bayern de Munique, só com o Wirtz lá na frente, sem o centroavante, sem o tal ponta de lança. Então, foi um time que, idealmente, foi com a proposta de se defender e fazer nas transições rápidas, especialmente com o Grimaldo e com o Frimpong, a sua principal arma, colocando o Wirtz no centro do ataque. Óbvio, uma chegada ou outra de algum jogador do meio campo. Proposta essa que para o Bayer Leverkusen não faz tanto sentido, porque eu acho que ele é um time formado para jogar de uma maneira muito específica. As coisas não estão dando certo, tão certo nessa temporada para o Xabi Alonso como deram na temporada passada. E eu acho que o Bayer Leverkusen está tendo dificuldades em adaptação. E até por isso, né, por não estar vivendo um grande momento, por ter sido atropelado por rivais recentes como o Liverpool, por exemplo, na Liga dos Campeões, que, enfim, é o bicho-papão da temporada até aqui, eu acho que ele entrou um pouco mais de cautela. Mas tudo isso que eu falei acabou aos 16 minutos. Manuel Neuer, o cara que a gente está acostumado a ser herói do Bayern de Munique, o cara que já decidiu muitos e muitos jogos sendo o protagonista da equipe, salvando o Bayern, acabou cometendo um erro. E é um erro muito ruim, porque não é da categoria de Neuer, né?
que ao longo do tempo a gente se acostumou a ter um tempo de bola muito, muito específico quando ele saía do gol. Ele calculou muito mal, depois de um lançamento do Jonathan Tah em direção ao Frimpong, a sua saída. O Frimpong chegou primeiro e ele deu um encontrão, sendo o último homem no Frimpong. Foi imprudente, foi mal na saída de bola e conseguiu algo inédito para ele. 923 jogos na carreira, primeira expulsão do Manuel Neuer. Primeira expulsão do Manuel Neuer numa partida que era um jogo só de eliminar dentro de uma Copa da Alemanha importantíssima para o Bayern de Munique. E tudo que eu falei aqui foi desfeito, né? A tática que o Kompany pensou ficou totalmente para segundo plano porque o Neuer foi expulso. E aí vocês podem falar, pô, já não é a primeira vez que o Neuer erra. Ele tem 38 anos. Ele já não é o goleiro que foi antigamente. Mas eu acho também muito oportunista utilizar esse erro em si para condenar já e falar que ele não é o titular da temporada e que tem que se aposentar, como eu vi algumas críticas soltas nas redes sociais. Não, o Neuer não fazia uma má temporada até aqui. Ele cometeu um erro contra o Real Madrid na temporada passada, que foi determinante nas semifinais da Liga dos Campeões. Comete esse erro. Obviamente a gente não está vendo mais o Prime Neuer, mas ainda tem muita lenha para queimar. Fez alguns jogos excepcionais recentes, contra o Paris Saint-Germain, por exemplo, fazendo exatamente isso, saindo do gol, antecipando jogadas. É isso que o Kompany pede para ele fazer. E é isso que ele fez a vida inteira. Errou feio, mas acontece. E uma expulsão em um cara que tem 923 jogos na carreira, eu acho que tá bom, né? Não é também, enfim, de se condenar e já crucificar para a temporada. Aconteceu. Um erro ruim que fez a visão das duas equipes ter que mudar dentro do jogo. E eu acho que aí o Bayern de Munique foi bem, cara. Porque ele tira o Sané para colocar o Pretz, que é o goleiro de Israel, né? O reserva, um dos reservas do Manuel Neuer, que entrou bem, tá? Eu acho que assim, ele tava meio assustado, dava pra ver na cara dele, mas ele fez uma outra defesa, fez uma defesa com o pé, acho que foi o Frimpong que chutou na primeira etapa, que foi muito bonita. Mas, de fato, ele coloca o Olise na direita, centraliza mais o Musiala e deixa o Coman. Não muda muito a estrutura do Bayern, mesmo com um jogador a menos. E o que vai frustrar mais o torcedor do Bayern é que o Bayern de Munique, cara, correu como louco para ganhar esse jogo, para compensar um jogador a menos. Vontade e faca nos dentes nesse jogo não faltou para os caras. O jogo ficou muito amarrado em muitas faltas, muitos cartões amarelos, uma rivalidade que eu já falei aqui vem ganhando muito corpo nos últimos tempos. Há 5 jogos que o Bayern de Munique não consegue ganhar do Bayer Leverkusen. E isso foi prejudicial pro espetáculo em si. Mas, ao mesmo tempo, eu tinha a sensação que o Bayern de Munique estava mais próximo da vitória do que o Bayer Leverkusen. Porque no caso do Bayer Leverkusen, que foi preparado para fazer a transição, para jogar no contra-ataque, para jogar no erro do adversário, teve que assumir um certo protagonismo no jogo, ter mais bola, que o time de Xabi Alonso não estava preparado. E no primeiro tempo eu acho que termina o Bayern de Munique melhor e abre a segunda etapa, os 15, 20 primeiros minutos, melhor também. Eu acho que foi um jogo muito até valente, corajoso do Bayern de Munique em vários aspectos. Mas as coisas mudam quando você tem alguns jogadores de muita qualidade no banco de reservas. É o caso desse Bayer Leverkusen, tá? Ele coloca o Patrick Schick no lugar do Hendrick, na virada do intervalo. Eu acho que era uma substituição ruim, porque você tem mais um jogador de ataque, mas é um jogador mais estático, não é um cara de muita movimentação. E aí, cara, os deuses do futebol fazem o Patrick Schick se machucar e o Tella entra no lugar dele. E aí dá muito certo, porque o Bayern de Munique tá tentando pegar as rédeas do jogo, tá dando espaço e o Tella se movimenta muito bem. E dentro dos contra-ataques, das transições em velocidade e até mesmo se movimentando nas costas da defesa, o Tella achou um espaço atrás do Kim e do Pamecano, num cruzamento perfeito do Grimaldo. Para mim, o Grimaldo foi o melhor jogador em campo do Bayer Leverkusen. Cruzamento que ele colocou com a mão a bola e um cabeceio de um cara de 1,73 m. O Kim Min-jae faz a corrida errada. Ele não olha, mas se ele não corre, o Tella estaria impedido e o Tella faz 1-0 de cabeça.
Óbvio, o que o Bayern de Munique estava bem no jogo, pressionando, acaba caindo muito. O Bayern Leverkusen se fecha lá atrás. Tem ainda um outro lance para um outro lado. O Olise perde um gol no finalzinho. Perde não, né? Ele cria a jogada, chuta em arco, quase faz o gol que empata o jogo, mas termina com a eliminação bávara. É frustrante, porque o Bayern de Munique não ganha a Pokal desde 2020. Frustrante para o torcedor bávaro. Ou seja, 5 temporadas aí. É frustrante porque você já cai de uma competição que é mais acessível do que propriamente a outro mata-mata que você vai ter, que é a Liga dos Campeões. E você joga toda a pressão na Bundesliga, né? Então eu acho que para o Bayern de Munique vai ser como esse time vai reagir depois dessa derrota. Tem um Heidenheim agora no final de semana. A Bundesliga do Bayern de Munique é muito boa. E, enfim, é uma vitória gigante do Leverkusen. Eu não vou desmerecer o Leverkusen aqui, tá? Eu acho que não foi por acaso que venceu. Foi em algum momento ali que teve o mérito de criar algumas jogadas que resultou em gol e aproveitar essa superioridade numérica. Mas é um jogo que fica muito em cima das circunstâncias. Se o Neuer não é expulso, talvez a gente teria um jogo totalmente diferente. Para o Bayer Leverkusen é muito importante esse resultado. Muito, muito importante para dar confiança, para voltar a ter um grande resultado na temporada, antes de um jogo pela Bundesliga e depois um jogo importante contra a Inter de Milão na Liga dos Campeões. O Bayern de Munique vai enfrentar o Heidenheim, depois pega o Shakhtar pela Champions e foi uma porrada forte para quem não vai poder contar com o Harry Kane nas próximas semanas, nos próximos dias. Vamos ver como é que essa equipe do Company reage. Tá aí, Bayer Leverkusen nas quartas de final da Copa da Alemanha e o Bayern de Munique está eliminado.